Na verdade, agora o que eu vou fazer é fechar um pouquinho, né, em função do que a gente escutou, desses dois olhares, né, que na verdade se complementam. E depois nós vamos abrir para as questões, para as perguntas, tá? E aí a gente encerra a parte da manhã, tá bom? Bom, tentando falar de uma forma assim, bem sintética e simples, o que ficou para mim muito forte, né, da fala dos dois professores, que o mapeador, na verdade, né, que o mapeador, ele é sim, né, um poeta pela palavra e pelo corpo. Como narrador, ele é também um narrador, como coloca o próprio Benjamin, né, Walter Benjamin, narrador, pensando como um contador que narra a partir da experiência da vida. E aí eu penso em Guimarães Rosa e Manuel de Barros também como mapeadores, por que não? E o mapeador, como o professor Queiroz falou antes, né, do mapeador, por que não como um bailarino? Né? Um mapeador como resultado, mapa como resultado da dança, inclusive como uma dança da resistência, né? Então eu acho que dançam, e como dançam, né? E uma coisa que ficou, que eu acho que a professora até falou na palavra tateando, né? Tateando estamos todos nós, e ainda bem que estamos tateando, porque estamos em movimento, né? Eu acho que, na verdade, o que, né, a gente escutou das duas mesas é que o que está sendo posto é a necessidade da gente realmente repensar essa questão do que é a cartografia e o mapeamento, né? Então, agradecer aos dois professores, tá? E a gente abre para as perguntas. Vamos, gente. Pergunta, uai. Pergunta é porque entenderam tudo ou porque não entenderam nada. Sim, quem que levantou? Eu falei que levantou. Bom dia, gente. Primeiramente, boa noite a Al. Eu queria parabenizar a mesa, falas bem postas. E não é nenhuma pergunta, é só uma curiosidade mesmo, que vai para a professora Gisele, que é sobre a própria cartografia em si. Se a senhora já parou para pensar em uma cartografia do não visto, porque a gente está acostumado muito com a visão. Então, você já parou para pensar em uma cartografia a partir da experiência do mundo, do próprio mundo da vida como original. Porque, como a gente está acostumado com o ver, a gente acaba esquecendo a paisagem do sensível, que é aquela que antes de ser vista deve ser sentida, né? Então é mais uma curiosidade minha, se por algum motivo, em algum momento, a senhora já parou para pensar nessa paisagem ou cartografia do não visto. Bom dia. Fica de pé. Olha, meu nome é João, eu sou bolsista de pós-doutorado aqui nas Ciências Sociais e queria fazer umas perguntas. Isso aqui, ó. Sabotando.
assim, só uma tentativa de tentar compreender um pouco mais essa noção de cartografia, tentando reunir um pouco das duas falas, né? Assim, enfim, tenho tentado pensar um pouco as compreensões de território, não acadêmicas, por assim dizer, como formas também de contradispositivos, para usar o seu termo. E aí eu fiquei muito impressionado com a obra de arte que a senhora apresentou, e principalmente porque no território Yanomami, assim, o uso Yanomami tem uma compreensão do território que passa pela espiritualidade, né, que é, enfim, como a senhora expôs ali, mas também tem uma outra questão que é justamente a questão dos minérios. Enfim, a gente viu tanto de projetos que tem e que existem desde a década de 80, eles passaram por uma, enfim, praticamente foram massacrados na década de 80 e 90 em função da mineração do território deles. E além de tudo, eles têm uma compreensão desse minério, pelo menos é o que fala o Davi Copenau no livro A Queda do Céu, de que esse minério funciona também como uma sustentação do mundo. Assim como na borda do mundo existem pilares de ferro que também fazem parte da sustentação do céu, que está prestes a cair, em função do que o branco tem feito com o mundo de modo geral. E para mim foi muito especial essa obra de arte que eu não conhecia, que mostra um minério colocado por um branco no topo do mundo, né? Ou seja, a gente está arrancando o minério do subsolo, e agora por uma expressão artística que eu achei sensacional, mas isso para mim é muito poético, né? Assim, no território Yanomami, que é pensado como minério, como sustentáculo lá embaixo, agora sendo colocado em cima como uma forma de alteração também, por meio de uma produção artística, intelectual, conceitual do branco. A minha pergunta é, assim, que envolveria as duas falas, de que maneira a gente poderia pensar essas concepções do espaço, do território, não hegemônicas, não acadêmicas, enfim, não brancas, não desenvolvimentistas, como esses como contradiscurso, mas também como formas de resistência, né? Vou deixar em cima do... Mais alguém, gente? Meu único risco. Então, Então, eu queria agradecer as perguntas. E nem sei direito por onde começar. Vou começar pelo que o Tiago trouxe. Daí vou falando umas coisas, se não tiver sentido, vocês vão me avisando que eu tento ir arrumando. E aí é muito curioso, Tiago, que você me faz uma pergunta sobre a cartografia em si. E aí, que é muito interessante, que já dá uma pista, né? Não sei se você é da geografia, não. Então, quanto a gente da geografia resiste, talvez, a pensar cartografia de outras formas, né? Então, uma dificuldade mesmo, acho que eu procurei falar um pouquinho isso no texto. Como é que a gente fala de um fazer que está praticamente na origem ou na própria justificativa da existência, né, de uma área de conhecimento acadêmico, etc., né? E para mim, por exemplo, é muito difícil, que sou dessa área acadêmica, né, mas desse ponto de vista, e por isso tenho tentado pensar mais em mapeamento do que em cartografia, né? Acho que eu poderia apontar isso no texto. Então, o que é cartografia em si? Não sei, né? Um dos trabalhos que a gente tem feito no laboratório, que eu gostei bastante da fala do professor Denis, que é exatamente entender o mapeamento como dispositivo, né? Então, como é que é uma série de forças, e aí por que o mapeamento forte para a gente, né? Porque
dentro de todos esses enfoques, né, do Agamben, do Foucault, do Deleuze, mas como é que esse conjunto de dispositivos, dos heterogêneos, do falar e do fazer, eles vão, por meio dessa prática de produção de mapas, conformando uma série de forças e de subjetivações, etc., etc., que é o que talvez faça o Tiago dizer a cartografia em si, como se ela fosse uma coisa distinta. Então a gente está nesse campo mesmo, né, dessa sopa. E aí, se eu já pensei na cartografia do não visto, estaria talvez aí assim, teria que tanto a gente qualificar o que é essa cartografia dentro desse campo amplo de possibilidades e o que a gente pode chamar do não visto, né? Ou talvez fazer a pergunta se, vamos assim, a cartografia essa que a gente está habituado na geografia, ela é uma cartografia do visível. E é muito curioso que mesmo as experiências, por exemplo, de cartografia tátil, né, que seriam, né, dos não videntes, né, ela é dobrada para a cartografia de quem vê. Né, então, se a gente pegar quase toda a produção da cartografia tátil, ela é para microel até, eu acho, né, para conformar a partir dos outros sentidos o que seria um olhar. E não entender que existe uma forma diferente de apropriação do mundo, né? Existe uma dobra nesse sentido. Então, se a gente for pensar nesse tipo, a pergunta talvez seja por que tem que cartografar o não visível? Dentro, né, dessa perspectiva de cartografia. Então, não te dei nenhuma resposta, né? Só fiquei aumentando a sua pergunta. Aí, quanto à pergunta do Diogo, o que eu acho de bacana nessa obra do Cildo Meirelles é que ela ajuda a gente a pensar nesse heterogêneo, nessas coisas descoladas tendo um sentido, juntas, inventando outros sentidos, e como é que a execução da obra, na perspectiva da arte conceitual, a obra já estaria lá, 40, até a minha idade a obra. Foi gerada junto comigo. E como é que a produção desta obra especificamente, por conta do seu contexto, não deixa de ser uma forma de land art e coisas desse tipo, ela implica, se está no território, implica numa série de negociações, né? E daí, bom, por que eu pensei nisso, né? Você pergunta sobre se a gente poderia pensar em concepções de territórios não acadêmicos, né? Eu estou entendendo esse... bom, um outro campo de problema que traz quando a gente lida na geografia com a filosofia da diferença. A gente tem que dizer qual é o território mesmo que a gente está dizendo, né? Está dizendo como território comum uma espécie de estabilidade provisória, né? Um conjunto de elementos que nos permite tomar determinadas posições e agir, ou a gente está falando desses territórios, vamos dizer assim, desses fechamentos nas áreas do conhecimento, né? Ciências sociais, geografia, né? De que território que a gente está falando, né? Então, da mesma forma que fiz para o Tiago, acho que abro mais a sua pergunta do que mergulho nela. Acho que a gente tem uma necessidade bastante, pelo menos nós na geografia, que temos na obra da filosofia da diferença uma série de termos em comum: território, mapa, cartografia, territorialização, a própria terra e por aí vai. E de alguma sempre nos obriga, vamos dizer assim, a esse trabalho de limpar um pouco a área
para conseguir dizer o que a gente está dizendo. E quando, enfim, se a gente for tomar, né, esse território da obra, ele vai poder ser lido de uma série de formas, né? Eu acho que essa obra do Cílio Meirelles, para mim, ela é me dá uma referência muito interessante da própria noção que o Deleuze, né, e o Guattari constroem sobre o mapa da história do aberto, conectável e desmontável e reconstruível. Então, para cada de todas essas formas, vamos dizer assim, que é para a gente, né, a partir da Doreen Massey, que é uma autora que a gente tem trabalhado na geografia, do espaço como eventualidade e como um conjunto de histórias até aqui. Né? Como que as coisas chegaram até aqui, como é que nesse momento elas estão organizadas. E aí, se eu entendi direito, você perguntou. Assim, porque eu não consigo responder, porque eu queria entender assim, o que você está chamando de territórios não acadêmicos? Pode? É só porque nessa obra, me parece, no texto do professor, tem pelo menos dois espaços, dois mapas, duas cartografias. O Cílio Meirelles, que ele contrapõe na ideia de chamar a atenção para a ideia de crescimento, de desenvolvimento, e tem também a territorialidade, que a gente pode chamar assim, do uso Yanomami, ao pensar, por exemplo, a ideia de que o mundo é sustentado por espíritos ou por, sustentáculos de esfera. Tá? E, assim, no geral, a gente tende a pensar nessas questões Yanomami, que eu estou chamando de não acadêmicos, que não entram na universidade, que a gente acha tudo muito pitoresco, exótico, não sei, mas a gente não leva a sério essas concepções muito geral e tende a tentar explicar essas concepções por meio de teorias e tudo mais, não trazer de modo geral para a academia como também explicação disso. Aí, para mim foi muito interessante essa obra justamente que ela coloca em evidência esse contraponto, né? Uma obra trazendo uma outra concepção de geografia na contrapeso da vida. Sim, sim. Então, é um pouco dentro dessa ideia da Doreen Massey que eu estava tentando falar, da ideia de ligar com esse encontro dessas trajetórias. Então, tem tanto a trajetória dos Yanomamis com as suas formas de pensamento e que uma hora fala assim, volta lá, para a gente não faz a menor diferença, né? Então, assim, esse é um ponto muito interessante da negociação, né? De lidar com aquilo que é muito valioso para eles, né? Que é do minério, né? Mas que aquilo, por que significa o Iaripox para eles, que é a casa onde moram os espíritos e coisas, né, desse tipo, aquela obra não faria nenhuma diferença para eles, não é? Mas faz diferença para eles o fato de ter lixo lá em cima. Então a negociação também passou por aí, entendeu? Tudo bem, então a gente sobe e faz a obra e limpa, né? Tira essa sujeira que aquilo sim incomodava, né? E aí o que mais tem? 90% do lixo que retiraram é pacotinho de ração com o símbolo das Forças Armadas, quase tudo, né? Coisa de fuzil lá, bala, enfim. Então isso sim fazia diferença. Aquilo sim era uma interferência no sentido daquele território. Colocar a pedrinha que veio lá do fundo, não. De qualquer forma, essa pergunta que você faz, é pergunta que também me incomoda, quando a gente lida, por exemplo, com as chamadas cartografias sociais, né? E a minha pergunta para o pessoal que faz, é sempre essa. Quando a gente trabalha com cartografia social, essa aqui a gente coloca empodera, para dizer assim, né? Em linguagem cartográfica, essa linguagem cartográfica mais formal, comunidades, para que elas construam imagens cartográficas sobre seu território, que depois são traduzidas nos aspectos mais formais da cartografia, para que aquilo possa servir como um elemento de luta por aquele território, né?
Então vejam, para que as populações tradicionais possam lidar e combater, enfim, garantir o seu território, elas precisam falar desse território numa determinada língua. E aí e que é super legítimo isso, né? Não estou colocando isso em questão. O que eu coloco em questão sempre, quando tenho oportunidade com o pessoal do grupo, é dizer assim, quando a gente faz isso, que imaginação espacial a gente perde? Porque a gente está dizendo que tem que pensar o espaço de um jeito. Para você poder lutar pela sua existência territorial, só pode pensar de um jeito. Senão, o poder não entende e, portanto, você deixa de ter o direito. Então, como é que... são questões bem interessantes, que eu acho que vai na linha do que você falou. Como é que esses territórios vêm? Depende. Se a gente for pegar nessa via da antropologia, dos antropólogos aí da cartografia social, e que eu acho que fazem um trabalho super bacana, salvaram a vida de muita gente já, não é? Mas tem essa questão de fundo, que é uma questão de incômodo. Então, quer dizer, para que primeiro garante a sobrevivência. Mas na hora, para essa garantia de sobrevivência, talvez a gente esteja perdendo coisas, né? E nós somos pouco sensíveis mesmo a essas outras imaginações territoriais, de um modo geral, né? A gente tem muito mais, na academia, muito mais expertise para falar a língua do Estado do que para falar qualquer outra. Acho que é isso um pouco. Proposta de método, nem dá para dar uma resposta fechada, né? Mas as ideias aqui eram pelo menos duas, no sentido de que, assim, a gente precisa, quando pensar os movimentos de resistência, deixá-los de pensar reativamente, né? Então, se a gente pensa a cidade, a gente pensa assim, que formas de ocupação esses modelos de resistência propõem na cidade? Se a gente pensa as escolas, como é que essas ocupações, como é que o estabelecimento de uma diversidade de contestações, formas de afeto, formas de amor dissidentes que aparecem ali, e a gente pensa isso como criação, né? A gente pensa assim, olha, se eu estou... A proposta aqui é um pouco essa, né? Se cartografar, então, é um pouco você desemaranhar o dispositivo, a gente precisa pensar onde é que estão os espaços de resistência nesse dispositivo. Resistências, em um primeiro sentido, bem precisas, muitas vezes, que passam bem longe de tudo aquilo que a gente pode pensar como uma insurgência, uma revolução, portanto, muito pontuais, etc., né? Mas pensar onde é que estão os seus aspectos criativos, né? Com relação a isso, a obra do Michael Hart e o Antônio Negri me pegaram bastante no sentido de que, assim, olha, quem cria afeto, quem cria comunidade é a multidão, né? A gente não pode deixar de pensar que, assim, e aí alguns leitores de Foucault caminharam um pouco por esse lado, que, assim, que o mundo é uma criação das relações de poder, e pensar exclusivamente sobre essa ótica, como certa literatura, o estado de exceção, etc. São autores que eu adoro, mas que têm um pouco essa tendência, né? Então, assim, com relação específica à questão do espaço, resistir também é criar espaço, é criar comunidade, é intervir no espaço, né? Talvez, assim, estou respondendo rapidamente, assim, eu não sou geógrafo, mas tem um exemplo um pouco relacionado à ocupação de espaço, que, assim, que eu guardo muito na memória, é de uma menina da tática Black Bloc, que em uma das manifestações, assim, a galera estava cantando assim, acabou o amor, a reta da penha vai virar um inferno, né? Foi um dia que houve, inclusive, talvez uma das maiores manifestações da tática aqui, e enquanto ela cantava isso, era uma menina que eu conhecia ali no meio, eu não sabia quem era, como a gente não sabe quem é, a maior parte. Mas, assim, pegou assim, finalmente esse lugar é meu, esse lugar é a Reta da Penha, é a menina da periferia que está ali e diz, olha, finalmente eu ando aqui com a cabeça erguida, eu sinto que eu posso andar aqui com os meus, né? E, assim, então deixar de, né, observar essas formas de resistência por um viés exclusivamente reativo, né? A gente, na academia e fora dela, tem uma mania muito de
de pensar exclusivamente os aspectos destrutivos, reativos, né? E assim, a minha questão era no sentido do conceito de resistência. Pensar o que é que cria, né? E no sentido de contradispositivo, pensar como é que conecta, não via grande ideologia, não via grandes partidos, né? Como é que esses modelos de conexão, tal como, por exemplo, a luta contra a escravidão, tal como, enfim, a luta completamente desidentificada da tática, consegue criar essas relações e devir comum, né? A ideia era mais ou menos essa, assim, a relação com o espaço é um pouco o desafio que não é o meu, né? O meu é um pouco uma cartografia das forças, né? Mas que tem, obviamente, uma relação com o espaço. Mais alguma questão, gente? Olá, eu sou o João Lúcio Soares, eu vou falar na mesa da tarde, fazendo propaganda já. Boca de mundo. Aí é sobre uma questão que tem me ocupado ultimamente, assim, e ouvindo vocês falarem das cartografias sociais e das cartografias das forças, né? Volta e meia vem essa frase que eu vou usar uma palavra que usa no Espírito Santo, que eu sou daqui, que é gastura, né? E em Minas é aflição. Eu acho que as pessoas têm gastura e aflição, e elas vêm falando disso em frases como assim: ah, que gastura do pessoal do PT, que gastura dessas ideias de esquerda, que gastura desse negócio de partido de esquerda. E parece que é uma confusão que existe entre pensamento de esquerda, numa concepção inspirada em Nietzsche e proposta por Deleuze, que é o pensamento um pensamento de esquerda como venemencialismo, que você mencionou há pouco, Judéia, que é o pensamento de esquerda como contra-hegemonia do que quer que seja, como instituição, instituinte versus instituído em qualquer campo que seja. Então eu tenho pensado em como que a gente tem que fazer para descolar a esquerda das capturas que se faz sobre a esquerda, capturas que o Estado faz, que o bipartidarismo político faz, que concepções que tentam colocar sujeitos de esquerda ou grupos de esquerda e pensar uma esquerda mais como acontecimento. E aí eu queria saber de vocês o que vocês pensam desses perigos e, como eu estou colocando, dessa necessidade. Tem mais algum? Pergunta difícil. Na hora que você estava falando, não sei por que me veio na cabeça. Alguém me mandou esses dias, aí eu achei que era piada, depois vi que não era. Bom, que também não deixa de ser. Que é uma carta, uma manifestação, enfim, do Instituto Liberal, que constrói um argumento de que a física quântica também é doutrinação marxista. Eu também vi. Você viu? Eu achei que era piada depois. Deletaram agora. Ah, é? Porque, enfim, nós estamos nesse nível de insanidade, sabe? Nós estamos nesse nível de insanidade vigente. Então, talvez, assim, não sei se esse é um caminho, mas eu penso que seja. Está no muito pequeno o que a gente precisa fazer, não pequeno, né, do ponto de vista da importância. Acho que um pouco as manifestações, né, do passado aí mostraram para a gente o grau de polarização que essas coisas podem chegar. As gasturas, né, elas têm, né, se for acompanhar como é que elas foram constituídas, é tão heterogêneo o conjunto,
que talvez seja muito difícil nesse nível mais macro a gente conseguir desfazer, desfazer dessas máscaras. Então, acho que talvez a esquerda com o acontecimento esteja no pequeno, no infinitamente pequeno, talvez, daquilo que é possível. Talvez numa obra, né? Talvez esteja colocar 1 centímetro a mais no topo do Brasil, né? Ô João, a sua preocupação é também a minha, né? De uma certa forma era um pouco também que eu, muito teoricamente, estava tentando responder aqui, né? A esquerda como um acontecimento. Eu acho que a gente vive hoje um processo em que, acho que todo mundo sabe disso, estou só dizendo o óbvio, que assim, já existe uma produção de identidade da esquerda pela direita. Né? Se a gente pode dividir assim, então, explicitamente, estou usando o termo direita e esquerda aqui no sentido bem banal, assim, né? Não no sentido do Deleuze lá no que é esquerda, que tem um sentido um pouco mais preciso. Mas vamos lá, né? Essa identidade ela está produzida e é bem simplista, né? Eu mesmo estou escrevendo algo sobre o super preocupante projeto do Escola Sem Partido, ou que aqui no Espírito Santo tomou o nome de Escola Livre, né? Então, assim, você... por exemplo, observando então o que é verdadeiramente o que está sendo denunciado ali, né? Então, por exemplo, a ideia de doutrinação, ela está aparecendo configurada como só a esquerda doutrina. Então, nas páginas lá, cheio de fotos das crianças felizes na escola, eu não sou marxista não, né? Mas estava observando lá, assim, né? As crianças felizes em Cuba, livros didáticos de história que dizem que a Revolução Russa foi maravilhosa, que não denunciam os horrores de Stalin e tal. Então, eu acho assim, e uma coisa que, óbvia, e isso aparece com talvez até uma certa obviedade na pesquisa, assim, eu estou observando assim, então, por exemplo, o ensino religioso, como é que se coloca a questão da doutrinação cristã? E o ensino de empreendedorismo, como é que se coloca a questão da doutrinação liberal ou neoliberal, ou mesmo cantar o hino nacional, ou mesmo uma série de práticas colocadas no interior da escola, como é que isso não se coloca como doutrinação nacionalista, como doutrinação cristã? Mas a questão é uma simplificação de uma ideia de uma esquerda assim, extremamente idiota, né? Tá cristalizado assim dessa forma, né? E de uma forma muito curiosa, porque assim, unem-se ali um conjunto de reacionários cristãos com, e aí você vê que a coisa está no Instituto Liberal, né, com liberais, né? Eu falo, galera, vocês não são liberais e aí vocês querem uma lei que proíba o professor de falar tal? É estranho, né? Assim, não me parece um princípio muito próximo do liberalismo, não, né? Mas assim, então é óbvio que há uma necessidade de escapar. Eu acho que assim, conforme eu estava propondo aqui da própria noção de resistência, há uma necessidade de combater, óbvio, de destruir essas identidades e desconstruí-la como elas se colocam, mas é óbvio, a sua preocupação também é fundamental, né? Como é que a gente constrói a partir daí, né? E eu acho que assim, de certa forma, essa construção já se evidencia por aí, não é? Porque assim, claro que as jornadas de junho, por exemplo, tem toda uma complexidade e um conjunto de forças à direita que se colocam ali, mas eu acho preocupante como, por exemplo, a esquerda em geral também recusou as forças dissidentes que ali estavam, né? Então, assim, de certa forma, a meu ver, a direita conservadora soube utilizar a força conservadora, reacionária que emergiu em junho, a esquerda não soube, né? Então acho assim, há um processo de autocrítica assim, importante que a gente precisa fazer, e na sugestão aqui que é assim, e atentar muito, deixar de não ver criatividade onde a esquerda atua, lá na ocupação da escola, lá nas movimentações feministas, né? E assim, observar que tipo de comunidade se cria ali, que tipo de perspectiva política se cria ali, que tipo de relação com o espaço, de conexão, né? Assim, a gente... e reconhecer que, por exemplo, em certos aspectos, e agora eu vou ser talvez apedrejado, algumas coisas que
se apontam em relação aos livros históricos estão certos. A gente não tem que ficar conectado ao stalinismo, eu acho, né? Isso, e a esquerda não se reduz a isso, né? E se a gente é socialista, e se a gente é marxista, faz bem uma autocrítica daquilo que foi feito, daquelas práticas, do que é que aconteceu ali, né? Eu acho que a gente, então, para encerrar, fala, precisa de uma autocrítica urgente, precisa de encontrar os meios de combate a essas identidades estúpidas que vão sendo criadas, e precisa, no sentido de uma cartografia, e é o que eu estava aqui apontando como urgente, perceber lá no acontecimento o que é que se cria a partir dali, nas ocupações, nas táticas, nas manifestações, e passar a olhar, agora eu vou usar um termo muito simplista, mas a gente não está conseguindo fazer nem isso, e passar a olhar com certa empatia, porque as meninas estão lá falando sobre a cultura do estupro e está cheio de homem de esquerda, falando que é mimimi, eu não tá lá, e assim, é uma coisa que a gente não está conseguindo construir um comum aí, né? E eu acho que cartografar é precisamente ali, olha, o que é que a gente pode fazer do homem, o que a gente pode fazer da mulher, a partir daí, porque a coisa tá feia. A gente acabou em Cariacica, os vereadores do PT estão proibindo as mulheres trans de usar o banheiro. Como é que pode isso? Né? Então, assim, tá faltando uma desconexão absoluta. É o vereador do PT falando que, segundo a Bíblia, tem homem e mulher. Então, assim, tá difícil, né? E, assim, a renovação é urgente e eu acho que o caminho passaria mais ou menos por ali, a gente atentar onde cria, né? E aí eu acho que a macropolítica, de uma certa forma, ela responde a essa nossa capacidade de nos elevarmos 1 centímetro acima, né? Não dá só para querer partir de cima, né? Gente, queria agradecer, né, a participação de todos, professora Gisele, professor Davis, e a gente vai fazer o intervalo e retornamos às 14 horas. Só avisar também o pessoal que a gente vai almoçar no Corais, que é um restaurante que tem aqui no Jardim da Penha. Então quem quiser, tiver a fim de ir, não é por conta, né? O almoço. Então quem quiser ir junto. Não, obrigado, viu, gente?